Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz a todos. Espero que todos tenham passado uma noite tranquila, que tenham renovado as suas forças e que possam estar começando agora esse novo dia, já na presença do Senhor, colocando o seu coração diante dele, pedindo as bênçãos para esse dia e já se preparando agora para o nosso devocional matinal. Então vamos aguardar aqui a participação dos irmãos. Daqui a menos de 3 minutos nós estaremos dando início ao nosso devocional desta manhã, ok? Hoje o nosso devocional será no livro de Salmos 28 e vamos ler a partir do versículo 1. Salmos 28 a partir do versículo 1. Hoje à noite nós temos também o nosso devocional às 18 horas. Então você já pode ir preparando também o seu coração para esse momento à noite, para juntos podermos também meditar na palavra de Deus. Salmos 28, do versículo 1 ao versículo 9. Quinta-feira nós vamos estar fazendo à noite o nosso tempo de estudo e de oração. Então nós vamos fazer uma oportunidade para você fazer os seus pedidos na live. E também você pode fazer, nós que fazemos parte da igreja Cristã Evangélica do Siqueira, você pode fazer o seu pedido amanhã. Nós vamos colocar lá os pedidos de oração. Então você pode fazer os seus pedidos lá no grupo, para juntos estarmos orando à noite no nosso momento de oração e doutrina, tá ok? Então amanhã vamos ver marcas de um membro saudável. Então vamos ver mais uma parte sobre esse assunto que nós vamos tratando. E depois disso nós estaremos tendo tempo para orarmos, intercedermos uns pelos outros, tá ok? Então daqui a pouquinho vamos dar início, menos de 1 minuto, nós estaremos então começando aqui o nosso devocional matinal. Estou só aqui abrindo o nosso devocional. Você já pode abrir sua Bíblia, então, no livro de Salmos, capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 9. Salmos 28, do versículo 1 ao versículo 9. Então, são 9 horas da manhã. Vamos falar com Deus, vamos então orar, pedindo a Deus a direção para esse tempo. Senhor, nosso Deus e amado Pai, obrigado por mais um dia. Senhor Deus, obrigado pela noite, pelo descanso, Senhor Deus, pela condição que o Senhor nos dá de podermos, de certa forma, esquecermos as coisas do dia, as preocupações, podermos, Senhor Deus, descansar em Ti, renovar as nossas forças e assim, Senhor Deus, esperar pelo novo dia, pela Tua misericórdia, Senhor Deus, pela Tua graça, pelo Teu amor. Confiamos, Senhor Deus, como todos os dias fazemos, na Tua provisão, na Tua proteção, no Teu cuidado em nossas vidas. Suplicamos, Senhor Deus, a Tua graça nesse dia também. Abençoa-nos, Senhor Deus, com a Tua palavra, que será meditada agora, que possamos ser enriquecidos com ela. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que Te oramos e agradecemos. Amém, aleluia e amém. Então vamos ler o nosso texto, Salmo 28, do versículo 1 ao versículo 9. Diz o seguinte: A Ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não sejas surdo para comigo, para que não sucedas se Te calares acerca de mim. Seja eu semelhante aos que descem a cova. Ouve-me as vozes súplices, quanto a Ti clama
quando a ti clamar por socorro, quando eu erguer as mãos para o teu santuário. Não me arraste com os ímpios, com os que praticam a iniquidade, os quais falam de paz ao seu próximo, porém no coração tem perversidade. Paga-lhe segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos. Dá-lhes conforme a obra de suas mãos. Retribui-lhes o que eles merecem. E visto que não atentam para os feitos do Senhor, nem para o que tuas mãos fazem, eles o derrubará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplice. O Senhor é minha força, o meu escudo. Nele o meu coração confia, nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta e com o meu cântico louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança, apacentam e exaltam para sempre. Muito bem, hoje, 29 de abril de 2020, o nosso versículo-chave está em Mateus capítulo 5, versículo 5, onde diz: Bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. O tema do nosso devocional é Felizes os mansos. E o nosso autor diz o seguinte: Você já ouviu falar de um herói manso? Possivelmente não. Os heróis são geralmente bravos, altivos, violentos, nervosos. Pessoas mansas não costumam ser referência para outros. Mas a Bíblia destaca a mansidão como um atributo indispensável para o servo de Deus. O nosso modelo maior, o Senhor Jesus, era manso. Ele poderia ter conquistado o mundo com legiões de anjos, mas não fez. Ele declara que no final de todas as coisas os mansos herdarão a terra, a nova terra, que está relatado em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13. O manso sabe que não deve agir por força nem por violência, mas deve sempre esperar no Senhor. Ele espera que Deus o ajude nas suas causas. O manso, antes de agir, ora. Ele confia no Senhor, espera, entrega a Deus todas as suas causas. Ser manso é ter segurança, tranquilidade, certeza de que as coisas estão nas mãos de Deus e andam como Ele quer e terminarão como Ele quer. Os mansos tratam as pessoas com cortesia perfeita, sem rancor, podem debater sem intolerância, podem enfrentar a verdade sem ressentimento e podem irar-se sem pecar, porque aguardam a proteção e o livramento do Senhor. Eles podem ser mansos sem ser fracos. Certamente essa foi a experiência gratificante de Davi, que declarou: O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, nele fui socorrido, por isso meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. Coloquemo-nos à disposição do Senhor para que o Espírito Santo produza mais desse fruto em nossa vida. A oração do nosso autor é: Senhor Deus, torna-me manso, a exemplo do Salvador Jesus. Amém. Então temos aqui um retrato sendo pintado, baseado em Mateus capítulo 5, de que os mansos herdarão a terra. Uma coisa que precisa ficar claro, que não é essa terra nesse momento, mas como o autor aqui mesmo fala, será o novo céu e a nova terra, quando tudo aqui for desfeito, e aí então virá o novo céu e a nova terra também, que temos no texto de Apocalipse falando sobre isso. Então herdarão, porque serão então aqueles que farão parte do reino dos céus. Mas voltando para o nosso texto em Salmo 28, nós vemos aqui também algumas lições interessantes para a nossa vida. Nós vemos aqui esse salmo de Davi. Quem está compondo o salmo é Davi, e ele está fazendo um clamor ao Senhor. Ele começa então dizendo: Eu clamo a ti, ó Senhor, o Yahvé, o Senhor Todo-Poderoso. Mas ele diz que esse Senhor é a sua rocha, e ele pede, suplica para que o Senhor não ensurdeça, não haja como se não estivesse ouvindo o seu clamor. Ele não quer que o Senhor se cale, não dê resposta.
e que ele não haja como aqueles que estão morrendo, como alguém que não tem mais vida. E ele faz aqui então uma oração que é chamada oração imprecatória. Ele vai pedir então que Deus o vingue. Ele vai pedir que Deus coloque a sua justiça em prática. Ele quer então que os ímpios, os que praticam iniquidade, aqueles que não estão lhe dando paz, aqueles que no coração só tem perversidade, ele quer que o Senhor lhe dê a retribuição. Versículo 4: paga-lhe segundo as suas obras, segundo as malícias dos seus atos. Dá a eles, retribua, dê o galardão deles, conforme eles merecem. E ele vai dizer o motivo, que ele está suplicando então que o Senhor haja dessa forma. Ele diz que eles não estão atentando para os feitos do Senhor, nem para aquilo que tuas mãos fazem. É interessante ver isso, porque muitas vezes, e isso é uma figura muito forte, nós vemos aqui que o salmista está dizendo que eles devem ser castigados, o Senhor deve retribuir na vida deles aquilo que está acontecendo, porque eles não estão se importando, eles não estão atentando para aquilo que o Senhor faz, eles não ligam para aquilo que o Senhor fez. E isso é importante para a nossa vida, porque muitas vezes nós agimos como estes ímpios. Muitas vezes nós não estamos atentando para o que o Senhor está fazendo. Muitas vezes nós não estamos observando, através da meditação da palavra de Deus, aquilo que Ele fez. E quando fazemos isso, na grande maioria das vezes, é porque nós estamos nos achando autossuficientes. Jeremias vai falar disso. Ele diz: maldito o homem que confia no homem. E ele vai dizer, porque quando as coisas estão boas, eles não conseguem ver a mão de Deus, eles não conseguem ver Deus agindo. E logo em seguida ele vai dizer: bendito o homem que confia no Senhor, porque mesmo quando as coisas estão indo de mal a pior, eles conseguem ver as bênçãos de Deus. Então, amados, isso aqui fica uma lição importante para a nossa vida. Esta oração aqui do salmista, de Davi, é uma oração que ele está pedindo que Deus haja com justiça, que Deus retribua a estes homens que não ligam para ele, que agem de forma ímpia, que agem com perversidade, que o Senhor aplique a sua justiça. E nós temos que atentar muitas vezes para isso. Às vezes nós nos achamos autossuficientes, principalmente quando as coisas estão tudo bem, esquecemos dos feitos do Senhor, esquecemos daquilo que o Senhor faz, daquilo que o Senhor fez também, daquilo que o Senhor pode fazer. Esquecemos que Ele que está no controle de todas as coisas, esquecemos que Ele está vendo tudo e tudo está sendo regido conforme a sua soberana vontade. E nós precisamos atentar para não agirmos impiamente. E aí, quando é que muitas vezes nós agimos como os ímpios? Quando as coisas estão indo de mal a pior. Então nós temos agora, estamos num período de caos, onde a saúde está um caos. Na verdade, para mim, na minha ótica humana e falha, a saúde do Brasil sempre foi um caos, sempre teve, mas ela está agravada com essa tal de Covid-19. E, infelizmente, por causa das restrições que estão sendo feitas, nós podemos já enxergar, estamos vivendo um outro caos, o caos na economia, na parte financeira. E quando a gente vê essas coisas se formando, esse cenário de tempestade se formando, muitas vezes nós somos meio que tendenciosos a agirmos como ímpios. E os ímpios, dentro do contexto, são aqueles que não confiam em Deus, que não estão nem aí para o que Deus está fazendo. E nós precisamos atentar para não agirmos dessa forma. Precisamos entender que Deus está sim no controle de todas as coisas, e que em todas as coisas, mesmo diante desse caos, nós temos que ver os feitos do Senhor. Como é que nós fazemos isso, pastor? Como é que nós podemos ver os feitos do Senhor em tanta coisa ruim? Infelizmente a mídia não divulga muito, mas existem muitas pessoas que estão sendo curadas.
muitas pessoas que já estão saindo dos hospitais, muitas pessoas que talvez já tenham adquirido o vírus e estão vivendo de forma normal, não tiveram nenhuma reação. Isso são os grandes feitos do Senhor. Isso prova como Deus está no controle de tudo. Os grandes feitos do Senhor também são vistos na sua própria vida hoje. Olhe para as pessoas à sua volta, dentro do seu lar, e vejam que todos estão bem. Isso é o grande feito do Senhor, a proteção que nós oramos aqui agora pela manhã, rogando a Ele a proteção, a provisão. Veja, sua despensa, você está cozinhando alguma coisa, você já tomou seu café? Provisão, grandes feitos do Senhor. Você continua ainda com o seu emprego? Você conseguiu aí, de alguma forma, sacar esse benefício emergencial? Grandes feitos do Senhor. Então que nós não incorramos a termos a responsabilidade aqui, estarmos incluídos no rogo aqui do salmista, quando ele diz: retribui-lhes o que eles merecem. Que esteja longe de nós isso, que Deus venha a manifestar os seus grandes feitos através da sua justiça em nossa vida. E como é que nós nos livramos disso? Observando todos os dias o que Deus tem feito, observando todos os dias os grandes feitos do Senhor. Apesar da mídia estar noticiando, né, tanta desgraça, tanta coisa ruim, existem crianças nascendo, existem famílias se reestruturando, existem casais que estão retomando as suas vidas, existem filhos que talvez estejam já voltando para os seus lares, arrependidos. Talvez esteja existindo nesse momento um grande retorno de crentes que talvez estavam longe do Senhor e que, devido a essa situação, tenham se reconciliado com Ele. Isso são grandes feitos e nós temos que olhar para isso. Temos que ser observadores do que Deus faz e não do que a mídia está dizendo. Isso é o grande mal. E muitos, ao olhar muito para a mídia, para o jornalismo, que infelizmente é terrível, quando não fala de política, fala de desgraça. Quando não fala de desgraça, fala de morte, fala de crime, fala de... é só notícia ruim. Então, quando olhamos muito para isso, a gente passa a não olhar mais para o que Deus tem feito. Então, ao invés de nos focarmos nas mídias, vamos focar na Bíblia. Vamos olhar para a Bíblia. Vamos meditar naquilo que Deus faz. Hoje pela manhã eu coloquei no meu status no Instagram, também coloquei no WhatsApp, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ele está no controle mesmo diante do caos. Ele não perde o seu controle. Ele não sai do controle de forma nenhuma. Ele está vendo tudo o que está acontecendo. Ele está sabendo de tudo, ele está vendo tudo, está tudo sob o seu absoluto controle. Então nós não podemos de forma nenhuma agirmos como se Deus não estivesse entendendo ou fazendo nada. Muito pelo contrário. Nós podemos e devemos sim confiar e olharmos o que Deus tem feito. Eu coloquei o seguinte texto: em tempo de caos. Em tempos de caos, Deus ainda vai estar agindo. Ele estava agindo na vida de Ruth e de Noemi, quando não apenas elas, mas também Israel estava vivendo dias difíceis, no tempo em que cada um fazia o que achava melhor. Então Deus estava providenciando alento para Noemi e para toda a nação. Através da descendência de Ruth, vem o rei Davi, junto com ele, dias de glória para Israel e a libertação para nós através de Jesus Cristo. E aí eu reafirmei, Deus ainda está agindo em tempo de caos. Então, em tempo de caos, Deus está agindo. Deus não se preocupou só com Ruth e Noemi. Deus se preocupou com Israel. Mas Deus não somente se preocupou com Israel, Deus se preocupou
com todo o mundo e durante todas as gerações, inclusive hoje. Foi na preservação de Ruth e da descendência de Israel que veio o rei Davi, e na descendência de Davi vem então Jesus Cristo, e com a vinda de Jesus Cristo nós temos a salvação. Então Deus está vendo toda a linha de tempo, toda a história da humanidade, e precisamos confiar que mesmo diante desse caos, Deus continua agindo, e Ele age de forma muitas vezes silenciosa, sem muito alarde. E aí nós então precisamos agir com calma, e como o nosso texto vai falar, sermos mansos, e no sentido de dependermos completamente do Senhor, que aí ele diz aqui no versículo 6. No versículo 1 ele diz: olha, Senhor, não fique surdo, não tape os ouvidos para a minha súplica. E já no versículo 6 o salmista responde com toda certeza: confia no Senhor. Bendito seja o Senhor, porque ouviu as vozes súplices, ouviu as orações dele. E aí ele diz: o Senhor é a minha força, o meu escudo, nele o meu coração confia, nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. Meu irmão, isso aqui é uma dependência total e uma confiança total de Deus diante do caos. Que a nossa oração hoje seja essa: Senhor, o Senhor é que é minha força, eu não tenho força para nada. O Senhor é que é meu escudo, ou seja, quem nos protege é o Senhor, não somos nós. É Ele que está no controle de tudo, Ele que controla esse vírus que está no mundo todo. Nada está fora do seu controle. E aí o salmista dele: nele o meu coração confia. Eu confio no Senhor, não posso confiar mais em nada e em ninguém. E aí já diz: nele fui socorrido, ou seja, é nele que nós vamos encontrar o nosso socorro. E por causa disso, por esse motivo, aí ele diz: o meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. Então, meus amados, o que é que resta para nós diante desse caos? É fazer o que Paulo e Silas fizeram na prisão. Só nos resta louvar. É isso mesmo. Quem já imaginou, depois de levar uma grande série de chicotadas, estar sendo preso, acorrentado, louvar a Deus, cantar? Essa é a nossa obrigação como salvos. A gente olha para os grandes feitos do Senhor e louva. A gente olha para a forma que Deus está agindo na nossa vida todos os dias, e a gente tira a nossa visão daquilo que é ruim e começa a descansar no Senhor, e a gente só vai sair do nosso lábio louvor. Não tem como sair outra coisa. Se nós começarmos a olhar o que Deus está fazendo conosco todo dia, nós não temos outra coisa a fazer senão louvarmos a Ele. E aí ele continua, versículo 8: o Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador. E ele diz aqui: salva o teu povo e abençoa a tua herança, apacenta-o e exalta-o para sempre. Então o Senhor está cuidando, apacentando, assim como nós somos as ovelhas do seu pastoreio. Ele vai cuidar de todos nós. Ele vai estar cuidando de cada um de nós. Então, amados, nos resta agora, temos a obrigação de louvarmos a Deus, descansarmos, respirarmos fundo, né? Obrigado, Senhor, porque o Senhor é que é nosso escudo, o Senhor é a nossa força, o Senhor nos socorre, o Senhor é que nos apacenta, nos dá a provisão de cada dia. Obrigado, Senhor, quero te louvar por isso. Então louvemos ao Senhor em oração e em cânticos. Louvemos ao Senhor durante esse dia. Olhemos para a palavra de Deus, olhemos para notícias de Deus. A mídia da Bíblia, ela não está desatualizada. Ela é para ser usada em todos os dias, inclusive nos nossos tempos de caos. A mídia que é transmitida pela palavra de Deus, ela é muito melhor do que a mídia do mundo. Porque a mídia do mundo não oferece
esperança a ninguém. Ela se alimenta do caos, enquanto os salvos em Cristo se alimentam do Salvador do caos. Nós não olhamos para o vírus, para o poderoso, para o grande poder do vírus. Nós olhamos para o poder daquele que tem condição de aniquilar esse vírus. Que Deus então nos abençoe. Vamos falar com Deus. Aqui o irmão Júnior está colocando: nada foge do controle de Deus, e nós devemos louvar ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Essa é a nossa tarefa de casa hoje. Olharmos para os grandes feitos do Senhor, orarmos a Ele, dizermos a Ele que confiamos nele, que o Senhor é que está no controle de tudo, e louvarmos a Ele pelos seus grandes feitos. Ok? Vamos orar. Senhor, como o Senhor é poderoso, como o Senhor é bom, como o Senhor é grande, assim como o salmista declara, o Senhor é nosso escudo, o Senhor nos apacenta, o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege, Senhor Deus, o Senhor nos sustenta de todas as formas. Nós temos, Senhor Deus, a garantia de que somos os teus filhos, nós temos a garantia, Senhor Deus, da vida eterna, nós temos a garantia, Senhor Deus, que não existe mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nós temos a certeza de que o Senhor controla tudo que há nos céus e na terra. O Senhor está além das forças da natureza, porque o Senhor é que dá toda a força a tudo que acontece nesse mundo. Obrigado, Senhor Deus, e queremos te louvar por isso, pelos teus grandes feitos, por aquilo que o Senhor fez no passado, por aquilo que o Senhor vai fazer no presente e por aquilo que o Senhor fará no futuro. Porque o Senhor é o Senhor dos céus e da terra, e nada está encoberto aos teus olhos, nada sai do teu controle. Obrigado por teu poder, pela tua sabedoria e pela tua soberania. Louvamos a ti, o único Rei, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Amém, aleluia e amém. Que Deus então nos abençoe, meus amados, nesse novo dia, nessa nova oportunidade que temos, não de lamentarmos, não de ficarmos atemorizados, mas na nova oportunidade que temos de louvarmos a Deus, de reconhecermos os seus grandes feitos e de olharmos para aquilo que Ele faz todos os dias em nossa vida. Que Deus abençoe vocês, que tenham uma excelente manhã, uma manhã de paz, uma manhã de confiança, mas acima de tudo uma manhã de louvor a Deus. Que fique esse dever para casa, que nós possamos durante esse dia louvarmos pelos grandes feitos do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos e até daqui a pouco às 18 horas, se Deus assim permitir. Que Deus então nos ajude durante esse dia e à noite então estarmos juntos novamente meditando da palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço no coração de vocês e até às 18 horas.